Chegou o momento de nos reunirmos e juntos louvarmos a Deus. Depois de uma semana, que legal te encontrar. Sentar e conversar sobre o que aconteceu. Esse é nosso cantinho, nosso lugar. Nossa hora de aprender com muita brincadeira. Aqui a criançada é feliz, é de primeira. Aqui a criançada é feliz, é de primeira. Olá, crianças! Como vocês estão? Esperamos que vocês estejam todos bem. Vamos fazer a oração para a gente cantar algumas músicas? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, por mais uma semana que se passou. Nos abençoe, abençoe toda a nossa família. Faça com que essa doença passe logo para que a gente volte a ir para a igreja, a adorar o Senhor na sua casa, junto com os nossos irmãos e amigos. Nos abençoa para que a gente possa colocar em prática cada historinha que a gente está ouvindo aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus foi criança como eu. Também brincou, foi amado e amor. Quero crescer como Jesus cresceu. Mão desce por dedos que me ajudam a contar a história de Jesus, meu rei, o Filho de Deus. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e um dia voltará. Pra quê? Vem pra reinar. Minha mão tem 5 dedos que me ajudam a contar a história de Jesus, meu rei, o Filho de Deus. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e um dia voltará. Pra quê? Vem pra reinar. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao nosso Crianças de Primeira Online. Nos últimos domingos, nós temos aprendido ainda mais sobre a história de Jesus e hoje vamos dar continuidade a isso. Nós vamos ver alguns milagres incríveis que Jesus realizou. Vamos lá? Certo dia, Jesus estava entrando na cidade de Cafarnaum e ali naquela cidade tinha um servo de um centurião que estava muito doente. Ele estava quase morrendo. Mas esse centurião, que era um soldado, gostava muito desse servo. E ele ouviu falar de Jesus, que Jesus estava lá na cidade. Então, ele pediu para que alguns líderes religiosos do povo judeu fossem falar com Jesus, para pedir que o Senhor Jesus curasse o seu servo a quem ele gostava tanto. Então, quando os homens chegaram perto de Jesus, eles suplicaram e falaram com muita insistência: "Por favor, Jesus, esse homem, o centurião, merece que o Senhor faça isso por ele, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga." Então, Jesus foi com eles. E aí, quando Jesus já estava chegando perto da casa do centurião,
o próprio centurião mandou alguns amigos para dizerem assim a Jesus: Senhor, não te incomodes, eu nem mereço receber o Senhor aqui na minha casa. Por isso mesmo que eu nem fui ao seu encontro. Eu achei que eu não era digno. Mas eu sei que se o Senhor falar uma só palavra, o meu servo vai estar curado. Porque eu também sou um homem que tem autoridade. Eu tenho soldados sobre o meu comando. E eu digo a um, vá, e ele vai. E digo a outro, venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Então, quando Jesus ouviu o que os amigos do centurião disseram, ele ficou muito admirado. E ele falou assim para a multidão que estava perto dele: Eu digo a vocês que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para a casa do centurião. E quando chegaram lá, encontraram o servo totalmente curado. Não é incrível? Logo depois disso, Jesus foi para uma outra cidade chamada Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava tendo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao ver aquela moça viúva, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Aí, Jesus se aproximou, tocou no caixão, e os homens que estavam carregando o caixão pararam. Jesus disse assim: Jovem, eu lhe digo, levante-se. Então, o menino se levantou, sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos que estavam por perto ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judeia e pelas regiões ali por perto. Então, os discípulos de João Batista foram correndo contar para ele todas essas coisas que haviam acontecido. E aí, depois que eles contaram tudo a João, João os enviou de volta para Jesus para poder perguntarem assim: Jesus, João Batista nos enviou para te perguntarmos: você é mesmo aquele que estava por vir ou a gente tem que esperar algum outro? Naquele momento, Jesus tinha curado muitos males de muitas pessoas, tinha tratado elas de doenças graves e de espíritos malignos, e deu visão a muitos que eram cegos. Então Jesus respondeu assim aos discípulos de João Batista: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. O Senhor Jesus é a nossa salvação, a gente já sabe, né? E essas histórias que a palavra de Deus está nos contando através do Evangelho de Lucas nos mostra o quanto Ele é poderoso. Poderoso para curar todas as doenças, poderoso até para ressuscitar mortos. Já pensou nisso? Pois Ele fez e Ele é poderoso ainda hoje. E isso nos chama a algo maravilhoso de se fazer, que é adorar ao Senhor. Adorar a Ele é o motivo pelo qual nós nascemos. Nós nascemos para adorar a Deus. Então faça isso. Olha, tudo isso que Ele fez e lembra, o Senhor é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, não perca tempo. Louve sempre ao Senhor, adore a Ele. Lembre de tudo que Ele fez e lembre para poder, nos momentos em que você estiver com medo, você lembrar, o meu Deus é poderoso. Deus te abençoe, bem muitão, uma semana de bênção. Tchau, tchau. Chegou o momento de nos reunirmos E juntos louvarmos a Deus. depois de uma semana, que legal te encontrar. Sentar e conversar sobre o que aconteceu. Esse é nosso cantinho, nosso lugar. Nossa hora de aprender com muita brincadeira.
feliz, é de primeira.